E aí, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Choque Cognitivo. Um olá para você aí de casa. Eu sou o Ariel Henrique e dessa vez, mais uma vez, eu tenho a honra aqui de dividir esse espaço com a Duda. Olá, gente, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, de onde você estiver. Eu sou a Duda e é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Bom, antes de seguir com as apresentações, eu quero perguntar para você aí que nos ouve se você já se inscreveu no nosso canal no YouTube, se já deu aquela moral e já curtiu a esse vídeo ou os outros vídeos que você já assistiu. Isso é muito importante para a gente porque o YouTube usa dessas informações para promover os nossos vídeos e indicar ele para mais pessoas. Ele entende que é relevante com isso e acaba indicando para outras pessoas. E se isso tem te edificado, tem te abençoado, então, por favor, curta, se inscreva no canal, compartilha aí com seus amigos também. A gente sempre tenta trazer assuntos relevantes aí para a nossa fé, né, para a fé cristã. E você pode abençoar alguém com isso também. Deem sugestões, estamos aceitando. E também tem o Spotify. Nos acompanha no Spotify também. A ferramenta que você preferir aí para ouvir os nossos programas, você pode estar utilizando aí. Lá tem a opção de você incluir na sua lista de podcasts ali e escutar também os episódios depois, tá bom? Bom, na conversa de hoje, vamos abordar um tema que muitas vezes gera dúvidas e até polêmicas, né, no meio cristão, que é a psicologia. Então, o tema hoje é psicologia. Parceira ou inimiga do cristão? E para nos ajudar a entender melhor esse tema, temos aqui hoje a nossa convidada especial, especialista Magda Goretti, certo? Ela é psicóloga e cristã e ela está aqui para nos auxiliar a entender e esclarecer muitas questões que ouvimos referente se a psicologia é ou não boa, se dá para juntar a psicologia com a fé cristã, se é algo legal, se não é. Então, ela está aqui hoje para nos auxiliar. Seja bem-vinda, Magda. Muito obrigada. Magda, quer se apresentar? Colocar algumas das suas experiências aqui já? Ou a gente já pode começar com... Vamos lá, o básico, né? Comecei 20 anos fiquei 20 anos dando aula. Me interessei porque tinha muitos casos complexos dentro da sala de aula e fui me especializar na psicopedagogia. Não sendo suficiente, porque na época eu já trabalhava na liderança dos jovens da igreja e tinha algumas pessoas que não conseguiam manter-se firmes. Elas ficavam tipo 1, 2 anos e sumiam. Depois voltavam, ficavam firmes, porque parecia que tinha um padrão que eu já entendo melhor. Sim. Mas eu queria entender essas pessoas, porque elas não conseguiam ficar firmes. Então eu fui para psicologia, né? Já tinha aberto o meu consultório, porque segundo a prefeitura é consultório de psicopedagogia. Depois de alguns anos fiz a psicologia e atualmente eu sou especialista em neuropsicologia. Interessante. Para iniciar e contextualizar os nossos ouvintes, você poderia explicar exatamente o que é a psicologia? A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano, como que ele lida no dia a dia, quais são os conflitos que ele traz no pensamento, no comportamento, os seus prejuízos, os danos, os benefícios. Então, a ciência trabalha e estuda e compreende o comportamento, a forma de pensar e a forma de sentir. E assim, uma dúvida que a gente tem, né? Doença mental é o mesmo que transtorno? Doença mental e transtorno, sim, podem ser o mesmo, mas vamos entender assim, quando a gente fala de doença, atingir o corpo, tá? Vamos diferenciar um pouquinho a palavra transtorno de doença para entender melhor. Né? Quando eu falo de transtorno, também prejudica. A doença prejudica o dia a dia, o transtorno também prejudica o dia a dia. Mas a doença já prejudicou o corpo. E o transtorno é o prejuízo da forma que a pessoa pensa, sente e se comporta. Afeta mais a mentalidade dela, Isso. né? Comportamento, né? Isso. Então, prejudicando a mentalidade. Por exemplo, a pessoa ela tem um pensamento distorcido do dia a dia.
Ninguém gosta de mim, por exemplo. A pessoa tem esse pensamento. Ninguém gosta de mim, estão falando de mim. Né? As pessoas, elas me evitam. Não é uma forma legal de se pensar. Se você fala, parece que é normal. Não, não é normal. Aí, alguma coisa vai fazer com que essa pessoa se esquive das outras, se afaste das outras pessoas, e ela vai se isolar mais porque ela está se achando, talvez, imerecedora ou uma falta de desafeto daquele grupo de pessoas que ela convive. Então, ela vai se afastar. Você percebe que está muito relacionado a comportamento, penso, sinto. É muito legal que você tem a situação. Eu tenho a situação, eu penso, eu sinto e me comporto. Entendeu? Então tem uma sequência. A sequência para você detectar um transtorno, a gente se baseia dessa forma. Né? E daí, lógico, se intensificar, vai causar doença. A pessoa vai querer dormir mais, ela vai entrar num quadro depressivo, num quadro de ansiedade significativa, fobia e tantas outras coisas. Aí se transforma numa doença. Eu acho que entendi. Vai. Acho que entendi. Então, assim, pensando, né, que a doença ela reflete no corpo. Então, por exemplo, a gente sabe hoje, aí me corrija se eu estiver errado, mas que a depressão, por exemplo, ela gera alterações químicas no cérebro. Então, nesse caso, seria uma doença em si, não um transtorno. Uma doença. Entendi. Entendeu? Toda pessoa que tem transtorno, ela pode estar doente. Toda pessoa doente mental tem um transtorno. Então, nem toda pessoa que está com um transtorno possa ser que esteja doente. Entendeu? Possa ser. Entendi. Pode ser que tenha refletido já de alguma forma uma circunstância ali no corpo ali da pessoa. Exatamente. Ela precisa se tratar para ver quais são os sintomas para a gente chegar a uma conclusão. A gente chegou à conclusão de que é um problema momentâneo. Então tá, vamos diminuir esses sintomas. Agora, toda pessoa que tem transtorno mental, ou toda pessoa que tem doença mental, ela tem transtorno. Ah, legal. Interessante. E como podemos definir e reconhecer essas condições? Existem exames? Não. Primeiro que o estudo da neurologia não é um estudo muito antigo, né? Muito recente. Tem poucos estudos, né? Eles estão estudando cada vez mais para compreender cada vez mais, para entender melhor essas químicas que você mesmo falou, entendeu? Mas ainda é complexo. Então, quando a gente fala de transtorno, a gente fala, por exemplo, do autista, do TDAH, do ansioso, enfim, de todos esses transtornos, vamos dizer assim, generalizando, eles têm sintomas. Então, a gente vai por eliminatória para chegar a uma conclusão. E é interessante essa pergunta, porque a pessoa ela está lá, está passando por algum problema, ela largou o serviço, não sabe por quê, quer ficar em casa, está chateada, talvez um burnout, talvez alguma coisa, e ela simplesmente não sabe o que está acontecendo, quer voltar a trabalhar, o que ela vai fazer? Ela vai para o psiquiatra. Só que daí o psiquiatra, não são todos, claro, né, mas alguns ficam tipo 10, 15, meia hora, 15 minutos, meia hora com essa pessoa e já fala, é isso, é X, é aquilo. Nem aprofundam direito. Alguns psiquiatras já estão se aprofundando bem mais atualmente, né? Que a gente tem percebido bastante. A psicologia tem o caminho inverso. Ela vai analisar aquela pessoa, vai entender o histórico, que alguns psiquiatras já estão fazendo isso, inclusive, vai analisar o histórico da infância dessa pessoa, se tem genética, se o ambiente é favorável para chegar, puxa vida, será que é um transtorno X? Aí, é legal que uma vez eu ouvi um psiquiatra falando assim, falou para minha paciente, né? Eu vou te dar X remédio, vê se vai dar certo. Se der certo, a gente continua. Você viu que é por erro e acerto. Não existe exame de sangue, de imagem, ressonância, não sai. E quando, tipo, diagnóstica não, tipo, dá um remédio que talvez não é pra ela daquele momento, porque não é o diagnóstico certo. Pode alterar, tipo, ir prejudicando mais, alguma coisa assim? Sim, pode. O que eu falo para os meus pacientes?
Se você marcar um psiquiatra, eu preciso saber. Porque daí eu faço um encaminhamento com todos os sintomas. Coisas que, de repente, por exemplo, você chega no médico e fala assim, olha, estou com dor de barriga. Só que você esqueceu de falar para o médico que você também está com dor de cabeça. Uhum. E que deu uma dor de dente também. Você só vai falar aquilo que te incomodou mais. Estou com dor de barriga. O que o médico vai tratar? Barriga. Só que faltou sintomas. Ele falou só dor de barriga. Não falou que está com outras dores. Que de repente, a dor de dente e a dor de cabeça está relacionada à dor da barriga. Sim. Entendeu? Então, É a mesma coisa quando a pessoa vai no psiquiatra. Ah, eu estou triste. então talvez o ideal seja que o psiquiatra e o psicólogo trabalhem em conjunto nesse caso. Essencial. Essencial. Interessante. Então, levantamento de sintomas para chegar a uma conclusão. Não é tão simples assim. Interessante. A Duda até, uma dúvida que eu já tinha preparado é em relação a isso, dos remédios, né? A gente escuta com alguma frequência que, às vezes, a medicação traz mais danos ao cérebro do que a real situação ali, transtorno ou doença que a pessoa tinha. E aí, enfim, acabam utilizando muito, principalmente no meio cristão, né, daquela máxima de que doença mental não existe. E, assim, é só algo que foi inventado para te prender a remédios e te prender a consultas, enfim. Então, existe mesmo a doença mental, Sim. não é só algo para que. Para assustar ou para alguma empresa ganhar Sim. dinheiro, não é nada disso. É mais algo de você. Algo que eu sempre falo, né? Profissional, a gente escuta, né? Profissional bom e ruim existe em todo lugar, né? Então, às vezes, é mais a questão de como você buscou a ajuda do psiquiatra que vai receitar esse remédio, né? Se ele tinha todas as informações, se você já tinha, de repente, passado acompanhamento com psicólogo e tudo mais. Então, é o jeito certo de buscar ajuda, né? Às vezes. Exatamente. Mas também, assim, não quero te colocar em maus lençóis, mas às vezes também não é um pouco de displicência de profissionais para passar alguma medicação assim de um jeito que ele não buscou todas as informações, às vezes não falta uma orientação para o paciente de buscar a ajuda psicológica primeiro, Vamos nesse pensar cenário o assim. que a Bíblia diz. Conhecereis a verdade vos libertará. Uhum, Só que esse versículo, ele consegue se encaixar perfeitamente em tudo. Sem conhecimento, você erra muito. sim. A sociedade não tem conhecimento, é diferente. Uhum. Entendeu? O que que você ouve? Ah, eu tomei um remédio que eu fiquei muito dependente, fiquei muito na cama, não quero mais tomar. Você ouve isso. Uhum, Tem algumas pessoas que, sob orientação de um profissional, ele é assertivo, conseguem um outro profissional para compor a saúde desse paciente, para dar o remédio apropriado, né? E é muito complicado, porque você ouve opiniões até dos próprios profissionais da área de psicologia de que ou não precisa de um encaminhamento. Precisa sim. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que falou assim: olha, você só coloca que está encaminhando para o psiquiatra. Aquilo foi remoendo dentro de mim assim. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, bem no início uhum, que eu comecei a atender. Foi remoendo, não, alguma coisa está errada, porque se o meu paciente chegar lá e falar os sintomas errado, o médico vai dar o remédio errado e ele não está errado. Porque ele está cumprindo o papel dele ali. Exatamente. Aí eu comecei a colocar todos os sintomas. Por isso que eu fui fazer neuropsicologia. legal. Foi exatamente por causa disso. Porque eu queria entender o processo psíquico dentro da neurologia. Porque quando eu falo de ansiedade e depressão, não tem como eu dissociar isso da cabeça, do cérebro. Entendeu? Então, é importante sim um encaminhamento bem elaborado, com todos os sintomas, para colaborar com a orientação que o médico vai ter ali naquele momento. Entendeu? E nós temos excepcionais psiquiatras que ficam lá às vezes 30 minutos, até mais, dependendo da pessoa, se ela vai com encaminhamento, fica até menos porque já tem um encaminhamento. Sim. Mas já conheci psiquiatras que ficaram 1h30, 2 com o paciente. Entendeu? Neurologistas Sim. incríveis. Então, essa composição dessas 3 áreas é essencial. Neurologia, psiquiatria e a Com psicologia certeza, com em certeza. conjunto, né? Uma coisinha que eu quero colocar aqui que eu acho muito importante para Sim. todos, tá? A pessoa chega no consultório e 2 coisas que eles trazem, né? Ansiedade ou depressão.
Depois a gente descobre que não é nada disso. Uhum. Vai além disso, né? É mais profundo. Mas assim, mas a gente aceita e trata aqueles primeiros sintomas, tá? É importante a gente colocar isso. Sim. Tá, por que que você tá com depressão? Então, o que que geralmente eu, Magda, faço, que alguns profissionais também fazem, né? Espero que seja a maioria. Eu faço um levantamento histórico para ver se tem genética. Então, parece até que eu estou curiando a vida da pessoa mesmo, sabe? Eu pergunto como que você era tal, 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 tal. Como que era sua mãe? Como que era o seu pai? Entendeu? Ah, o meu pai. Então. Você percebe? Eu trago evidências, a psicologia tem que trabalhar com evidências. Uhum. Ela tem que provar para o paciente que ela está agindo daquela forma, porque tem uma genética ali, porque tem um ambiente que é desfavorável à saúde mental dela, entendeu? E daí, então vou fazer o seguinte: você tem todos os traços, sintomas de depressão. Vamos melhorar a alimentação, o sono. E você vai pedir um exame de sangue para o clínico para verificar como está a sua vitamina. Porque falta de vitamina e má alimentação leva a pessoa a ansiedade ou depressão. Eu primeiro preciso verificar tudo isso para chegar a uma conclusão e falar: não, agora você precisa de um psiquiatra. Interessante. Eu já ouvi falar que realmente a depressão, ela vem da genética e também é falta de hormônios no cérebro. A ansiedade é assim também, que nem você falou? Mesma Tipo, coisa. mesma coisa? Em áreas diferentes, mas da mesma forma. Só que, ao contrário, um é 8, outro é 80. Tá? A ansiedade 80 e a depressão 8. Né? A pessoa começa a ficar mais mole, mais lentificada, ela não quer mais. Tudo bem que a ansiedade, dependendo do nível, ela não quer mais socializar também. Mas ela não quer mais estar ali entre as pessoas, tem alteração de humor nos dois. Os dois têm tudo, um pouco É de muito tudo ali, parecido. tá? Então, um dorme muito, o outro dorme menos, tá? Então, assim, tem todo. A gente precisa diferenciar um do outro. Só que a ansiedade é o excesso da movimentação do sistema nervoso central. Se o cérebro está movimentando demais, o paciente chega e fala assim: eu não consigo parar de pensar. Eu deito. Ou quando não fala assim, acho muito legal que fala assim: parece que eu penso uma coisa, do nada vem outra, do nada vem outra. Eu não tô Não conseguindo. consegue finalizar um pensamento, vem Não tudo. consegue. Eu achei muito interessante que no filme Divertidamente tem a emoção ansiedade e eles retratam, eu achei interessante, porque assim, eu não sei se eu tenho ansiedade ou não. Se eu tiver, eu creio que é um nível de ansiedade básico que uma pessoa deve ter. Sim. Mas tem gente que é muito mais aflorada. E como eles retrataram isso no filme, foi muito interessante, porque eu vi as pessoas nas redes sociais comentando, gente, é realmente assim. Porque tava lá ela segurando a Quer fazer várias bolinha coisas ao mesmo e tempo? um caos acontecendo em volta. E, tipo, é muito forte. Aí eu fiquei pensando nas pessoas que têm ansiedade vendo aquela cena, quão impactante foi. E daí é a diferença, né, na movimentação do cérebro, que foi o que você perguntou, né? Sim. Na fenda sináptica que fica próximo da nuca ali, a movimentação é muito acelerada do ansioso. Muito. Aí, lógico que acaba alterando os pensamentos. Nem todo pensamento parece. Ah, é nosso. Não, nem todo pensamento é nosso. Ou tem a ver alguma coisa com a nossa história. Às vezes são pensamentos intrusivos, excesso de pensamentos. Já a depressão, a movimentação ali no cérebro é muito mais lenta. Entendeu? Então, o remédio vem para compor ou a falta de química ou melhorar a movimentação. Entendeu? Legal. Então, por exemplo, a pessoa chega e fala para o médico que é ansiedade. Quando vai ver a depressão, ele vai dar remédio de quê? De ansiedade. O que vai acontecer com o cérebro dessa pessoa? Vai movimentar ainda mais. Ela pode ter um prejuízo muito severo no coração, no sistema cardiovascular. Nossa. Então, não pode errar. Gente, Entendeu? perigo. Então, a ansiedade, igual você falou, a minha ansiedade é normal. Legal, todo mundo precisa de ansiedade, a gente é movido por ansiedade. Agora, a ansiedade patológica, eu costumo dizer que tinha que mudar o nome, porque a ansiedade é muito normal. Por isso que acaba tendo controvérsias ou acaba tendo a Confusão também. discriminação, porque é necessária a ansiedade. Sim. É fato que a gente precisa de ansiedade para nos movimentar, entendeu? Mas o excesso é, de fato, uma patologia. A pessoa não consegue parar. Ela tem um prejuízo muito severo no corpo todo, entendeu? E daí, claro, quando a pessoa tem uma crise, automaticamente ela vai ter outras leves crises. Cada crise são choques no cérebro.
O que vai acontecer com o sistema cardiovascular dessa pessoa? Vai ser prejudicado. Aí você vê, ai, a pessoa morreu do nada. Quando a gente ouve, nossa, morreu no púlpito. Que lindo. Foi com Jesus. O que aconteceu? Ah, ele teve um infarto. Ah, ele teve uma morte súbita. Ah, ele teve um AVC. Mas tudo isso está voltado para ansiedade. Não foi tratado. Nossa. Não foi. Ele ignorou um monte de sintomas e foi pro céu logo, né? Você vai fazer o quê? Tudo tá Entende o que eu quero dizer? Sim. tudo Não foi tão interligado no importante. corpo humano, né? Então, acaba influenciando. Não tinha parado pra pensar que a ansiedade poderia causar. Eu também não, é bem profundo isso. A patológica é É. muito perigosa. Né, meu paciente de 45 anos teve. 45, não, 47. Ele teve convulsão. Nunca havia tido. Eu perguntei pra ele: tá tudo bem? O médico falou que tá. Então, eu vou te falar pra você que não está. Na sua idade, convulsão não é normal. Trata urgentemente da sua ansiedade, porque você pelo menos teve um aviso com AVC. Entendeu? Crise de ansiedade, eu costumo dizer que tem aviso. Uhum. Você é avisado. Ah, eu tenho uma crise de ansiedade. Pelo amor de Deus, vai tratar disso. Pode se transformar num AVC, pode se transformar num prejuízo muito mais severo no corpo. Então, quando tem aviso na questão da ansiedade, urgentemente tem que ser tratado. Mas os dois são extremamente danosos. Questão de dúvidas. Complicado. Eu tenho uma pergunta, não tá no roteiro nem nada, mas eu tenho uma pergunta em relação à crise de pânico. Ela vem da ansiedade ou da depressão? Vem da ansiedade. Ansiedade. Porque a depressão, ela te Ansiedade. deixa mais É uma abatida, ansiedade não tratada. Entendeu? Porque quando, vamos supor que a pessoa tem uma crise de pânico, quando ela está chegando para entrar num ônibus ou para ir trabalhar no dia seguinte. Ela sabe que ela vai ter aquela crise. Ela precisa buscar entender da onde vem esses gatilhos. Por que que está acontecendo? É uma ansiedade genética? Eu vou tratar disso tudo antes. Eu vou buscar entender o meu sistema psíquico para que eu não tenha prejuízos físicos que se transformam numa doença. Então, crise de pânico é uma ansiedade não tratada, né? E o burnout. O burnout é legal, eu gosto de falar do burnout porque é, ele vai avisando sutil, é muito sutil a forma do burnout ser, ele perceber que ele está numa cilada. Uhum. É muito sutil. Porque primeiro você fica muito eufórico. A euforia vem da ansiedade também, claro. Você fica muito eufórico, porque aquele serviço é maravilhoso. Aí você está bem com todo mundo ali. Aí, vamos pro almoço? Não, porque eu tenho que trabalhar. Vamos tal coisa? Não. Então, o nível de 1 a 10 de gravidade. Até 4 dá pra fazer bastante coisa legal. 5 já é médico. Pra você ter ideia, é muito legal. Teve um rapaz em Caraguá que ele estava conversando, a esposa dele estava com o notebook. Eu fiquei sabendo disso pelo meu irmão, tá? A esposa dele estava com o notebook, o filho na piscina e o marido também com o notebook. Os dois estavam trabalhando. Uhum. Férias. Nossa. As duas crianças ali. E o meu irmão estava do outro lado, todos conhecidos ali. O homem parou e ficou petrificado no chão. Aí o pessoal, nossa, vai morrer, né? Aí chegou um médico, tinha um médico próximo naquele momento, e pediu o pessoal se afastar e tal. Falou, leve ele para o hospital urgente, senão ele vai ter uma parada. Era burnout. Caramba. Caramba. O que seria o burnout, assim, na nossa cabeça? O que é na nossa mente, como que o burnout age? É o que é os pensamentos acelerados demais, ou é uma Pois- falta de descanso do trabalho em si, no caso? Tudo o que você está falando. É tudo junto. Maravilha. Tudo o que você está falando. Você para, a pessoa para ter lazer, Uhum. vai dar atenção para a família. Ela tem tempo de conversar com ela tem tempo de parar de se desligar. Que foi o que eu falei pro meu paciente. Quando foi que você parou para assistir um filme, que seja o que você quiser? Ah, faz muito tempo. Eu falei, você precisa desligar o seu cérebro. O burnout, ele fica o tempo todo com o sistema de vigia ligado.
Porque ele não quer, a pessoa não quer se desligar, porque ela quer funcionar. Muito difícil você vai ver uma pessoa que tem esse tipo de transtorno que não se cobra muito. Uhum. Ela cobra horário, ela se cobra no horário, na perfeição daquilo que está fazendo, ela quer dar mais resultado. Você pode ver que é uma pessoa que cobra muito, é uma pessoa muito ansiosa, é claro que é uma pessoa muito ansiosa, entendeu? Já não tratou da ansiedade antes de entrar nesse serviço. Uhum. Já entra num serviço que, nossa, era o sonho da vida dessa pessoa. Ela vai se cobrar porque ela quer ficar nesse serviço. Chega uma hora que, num nível alto, não quer mais ver as pessoas do serviço. Toda vez que fala o serviço da crise de ansiedade, já não se aproxima mais de ninguém. É um estado bem perigoso pro corpo, sabe? Eu Tem que já, cuidar. eu já trabalhei num lugar que a gente brincava assim, era um projeto muito complexo que eu trabalhei. E a gente que trabalhava lá brincava que se você não estivesse sonhando com o serviço, é porque você ainda não está trabalhando direito. Meu Deus. E sonhar com o serviço é algo, um alerta com relação ao burnout? Eu vou considerar pela ciência, tá? Aham. Porque as pessoas usam muitos sonhos para revelação, para essas coisas. Eu uso muito o sonho. Muito mesmo. Então, por exemplo, quando eu vejo que eu tenho um paciente que atualmente está com 9 anos, comecei a atender ele com 7 anos. Com 7 anos, ele tinha umas dissociações gravíssimas, né? Então, muito agressivo de pegar a faca para matar a família. Muito agressivo. Nossa. Só que ele é um alto nível de inteligência. Entendeu? Então o menino é mega inteligente. Sou apaixonada por ele. Mas ele é muito agressivo. Comigo nunca foi. Já teve alguns problemas lá tal, mas nada assim a ponto de acontecer o que aconteceu na rua, na casa dele e tal. Eu comecei a estranhar há alguns anos, né? Porque agora já tá diagnosticado tudo. Na época eu comecei a estranhar e investiguei o sonho dele. Qual era o sonho dele? Era um homem que entrava na casa dele e cortava o pescoço da mãe dele, dos irmãos dele, e ele se escondia para não matarem ele. Nossa, que sonho pesado pra uma criança. E qual era a vida dele? Era assim, ele pegava faca para matar a família. Então, o sonho para mim é muito importante. Entendeu? A Caramba. pessoa ela está lá trabalhando muito, ainda sonha trabalhando. Não tá tendo um aviso ali? Cuidado, olha, tá demais. Diversifica um pouco, entendeu? Então, isso é importante. Você não consegue desligar a sua Não, cabeça do serviço nem na hora de dormir, né? exatamente. Bom, mudando um pouco o assunto, hoje em dia, com o formato das redes sociais, nosso cérebro está muito acostumado com os estímulos, né, rápidos ali, com aquele do formato mesmo, né, de Instagram, de TikTok, enfim, diversas redes. Até o YouTube, né, há algum tempo já tem o Shorts também, são vídeos mais curtos. E isso acaba influenciando na nossa forma, né, a frequência de uso das redes acaba influenciando a nossa forma de manter a atenção, né? Na forma como a gente consegue manter a atenção, porque a nossa mente fica esperando por mais estímulos. Então, como diferenciar esse vício em estímulos de um transtorno real como o TDAH? Eu fiquei sabendo que tem um TDAH, né, por aqui. Eu não sei. Tô sabendo de nada. Ninguém Olha, nunca diagnosticou vamos nada. pensar assim, gente. A gente até aprende na neuropsicologia que eu achei muito legal. O nosso cérebro é igual uma orquestra. Uhum. Então, na orquestra, os instrumentos devem ficar todos na mesma altura e nenhum pode sobrepor ao outro, certo? Uhum. Essa é uma orquestra, lógico, completa, uma orquestra completa, e o nosso cérebro ele é completo, Uhum. né? Ele é complexo e completo. Então, se você estimular uma área mais do que a outra, vai ser como se fosse você pegar um trompete e assoprar bem forte, se esquecendo que tem que tocar pianinho, porque temos os violinos ali na frente que precisa aparecer e temos as flautas transversais que precisam aparecer. Uhum. Pensa como que é o nosso cérebro. Se você não diversifica o lazer do seu cérebro, se você não diversifica o funcionamento do seu cérebro, vai dar
uma interferência, vai ter um prejuízo em alguma área. Se você tá ali assistindo um filme de romance, eu não gosto de filme de romance, fala aí um filme bonito aí. Eu não Ai. conheço muito, não. Nossa, agora fugiu todos os filmes da minha cabeça, mas tem um filme que é uma comédia romântica, Quarto de Guerra? O Não. Quarto de Guerra, que não é também. Sim, cristão, né? sim. Você assistiu lá o filme Quarto de Guerra, Uhum. lindo. Você chora porque Deus está falando com você. Comercial. Aí nesse comercial vai aparecer uma coisa que você quer comprar. Você vai ligar outra parte do cérebro. Uhum. Totalmente desproporcional, tá? Porque tem todo aquela organização do cérebro. Aí do nada aparece alguma coisa que você odeia. Você já vai sentir uma coisa no Quarto de Guerra, sentir outra, uma euforia quando você. Nossa, muitas emoções ao mesmo tempo. Exatamente. Aí tem um choque no cérebro. Por isso que acaba causando prejuízos na atenção e na memória. Não é na memória e na atenção. As pessoas costumam falar, eu tenho problema de memória. Tá. Por que você tem problema de memória? Ah, porque eu esqueço. Tá, e como que é a sua atenção? Péssima. Claro, então você não tem problema de memória. Você não memorizou porque sua atenção está prejudicada. Uhum. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. De repente, a memória é muito boa, só que se a atenção está prejudicada, você não vai memorizar. Entendeu? Então, acaba se tornando muito parecido com o TDAH. Porque quando a gente fala de TDAH, quase todas as áreas do funcionamento do cérebro neurológico é prejudicado. Né? A função executiva é prejudicada, a atenção, algumas pessoas praxignosia, outras pessoas. Então, como que é o cérebro do TDAH? Né? A complexidade do cérebro do TDAH não é só a atenção. Entende? Então, quando você estimula muito o cérebro apenas com uma coisa só, ele fica desarmonioso mesmo, sabe? Fica aquela coisa assim, meio que desconexa, né? Um trompete aparecendo demais e os outros desapareceram. Dá para diferenciar? Muito. Porque, olha, vou dizer uma coisa pra você. Eu sou TDAH e o meu filho também é. Nós somos TDAHs diagnosticados. Uhum. Um TDAH adulto é um mega prejuízo. Entende? É para outro podcast. Vai por mim. Gente. Então, tipo assim, pensando nas redes sociais, o tempo todo vai o TikTok, um vídeo é feliz, o outro vídeo já é alguém falando sobre alguma tragédia que aconteceu. Então, as emoções ficam alto e baixo o tempo todo. Desequilíbrio. Vai desregulando. E assim, isso, A gente não percebe quando. isso pode trazer esses estímulos errados da forma como a gente recebe, né? Nas redes sociais, ou até vendo um filme com comercial completamente divergente do filme. Ele pode. Eu quero dizer o seguinte, eu quero perguntar o seguinte: o TDAH, ele pode ser algo adquirido ou não? Você quer entrar no universo TDAH? Não quero. Uma coisa você. Não quero. É só Não, uma pergunta. Eu vou A gente responder. tá curioso. É curiosidade. A gente tá com muito problema na sociedade que tudo agora é TDAH ou autista. Exatamente. Entendeu? E tem Exatamente. critérios para você chegar a essa conclusão. Tem critérios para você chegar a um bipolar. Uhum. Ai, só porque você mudou de humor, ontem você falou comigo, hoje você não falou, você é bipolar? Não. O bipolar tem um critério, é de 1 ano e meio de oscilação. 1 ano e meio de oscilação mínimo. Uhum. Tá? 1 ano e meio de euforia e de depressão. Olha como que é complexo. Então, uma pessoa, ela está comigo 1 ano, eu não posso ainda falar se ela é bipolar ou não. Ela tem que estar no mínimo 2 anos para eu falar, você é bipolar. Porque daí eu já entendi o padrão dela. E pra ver o grau de intensidade também. O grau de intensidade. Qual é o grau de intensidade desse bipolar? O TDAH, ele nasce. Tá, então não é algo que Tá. possa ser É adquirido. aquilo que eu falo aos meus pacientes, tá? Quando me procuram para aplicar os testes neuropsicológicos. O que você acha que seu filho é? Ah, meu filho, eu acho que ele é TDAH. Tá, então vamos verificar o histórico. Faço um levantamento histórico. Uma gestação maravilhosa, super tranquila, teve algumas guerrinhas com o marido e tal, mas nada com prejuízo, não teve nenhuma interferência ali na hora da criança nascer, tudo tranquilo, nasceu de 9 meses, 40 semanas, tudo tranquilo. E
Após, né? Após o nascimento, os pais continuaram brigando muito, o pai continuou gritando demais, a mãe também, às vezes agressões físicas, psicológicas ou verbais. Essa criança vai agir normalmente? Não. O ambiente influencia muito no desenvolvimento da criança. Muito. Aí o que acontece é, às vezes, jogar pro TDAH. Ah, é TDAH. Então, eu deixo muito claro para os meus pacientes quando eu faço os testes neuropsicológicos. Ó, é o seguinte: você me deu uma gestação tranquila, não tem nada de TDAH. Uhum. Só que se eu aplicar as escalas, são várias escalas que nós aplicamos, e der TDAH, eu vou colocar lá que deu TDAH, porém o ambiente não favorece. Isso significa que tem que tratar do ambiente. Tratar desse pai, tratar dessa mãe. Entendeu? Então, assim, é muito criterioso e nem tudo é TDAH. Uhum. É bem verdade que a porcentagem de TDAH é alta. Não é pouca, não. Tá? Então, assim, vamos dizer aí de 100 crianças, 10, 15 nascem com TDAH. É um dos questionamentos que se fazem, né? Que tem muita gente sendo diagnosticada com TDAH. Tem. É que talvez hoje em dia seja. Os pais procuram nessa ajuda, já Sim. talvez uma tendência de querer que. Não querer, mas imaginar que o filho tenha o Justificar. transtorno. Isso, justificar. Por isso que procura. Mas eu acho que tem muito justificar. adulto que não é diagnosticado, né? E tem. Eu preciso justificar a agitação do meu filho. Aonde eu vou, eu passo vergonha. Eu não tenho como justificar. Eu vou abrir um parênteses aqui. Desculpa. Meu Deus do céu. Eu fico imaginando os meus filhos assistindo isso. Eu tenho um filho de 3 anos, tá? 3 não, 4 anos agora. Aham. E tenho 2 adultos. Como eu falei, um é biológico, os maiores, tá? Um biológico e outro eu peguei pra cuidar, que eu não queria que ele se perdesse no mundo. Eu sou apaixonada Que por amor. psicólogo também. E o TDAH fez direito. Uhum. E esse pequenininho, eu não gosto, ele é autista, diagnosticado. Realmente, ele é todo autista. Ele fala inglês, ele adora espanhol, ele gosta de idiomas. Legal. Geralmente eles. O foco dele Geralmente é é assim. idiomas. E eu não gosto de usar o cordão, porque eu quero que ele seja tratado normalmente. Porém, quando eu tô na igreja, que eu vou tocar, e ele não deixa, eu já coloco cordão, meu filho, vai andar, pelo amor de Deus, porque eu preciso tocar. Porque senão o pessoal vai olhar pra mim e falar, "Ah, que mãe responsável, que não sei o que lá." É a mesma coisa que acontece com o TDAH. Entendeu? Muitas mães querem justificar que o comportamento do filho é TDAH, ela não consegue entender que o ambiente está hostil, precisa melhorar esse ambiente. Um ambiente em que a criança nasce sob gritos, xingamentos, reclamações, essa criança vai nascer com características, com sintomas de TDAH, vai crescer com sintomas de TDAH. E assim, cara, é a última, tá? Não, É do TDAH? É a última do TDAH. Mas assim, um ambiente saudável para uma criança que tem TDAH pode. Diagnosticada, nasceu. É isso. Não diagnosticada, vamos supor que não foi, mas que tenha TDAH. Isso impacta positivamente também na vida dela, de alguma maneira que não se Tá perceba o reduzindo. TDAH, vamos dizer assim, ou reduz, às vezes, alguns sintomas? Eu prefiro usar a minha experiência que vai ser melhor, tá? Tá. Porém, ajuda muito, tá? O que não pode é camuflar o TDAH. Porque, por si, o TDAH nasce com uma dificuldade de motivação. Então, tudo que a pessoa faz não é legal. Todo mundo fala, nossa, ficou super legal. Ah, mas eu não achei. Precisava ser melhor. Nossa, não sei o que lá. Não, mas sempre, pro TDAH sempre tá faltando alguma coisa. Sempre tem um porém. Parece que é um poço sem fundo, Uhum. entendeu? E essa pessoa precisa de motivação. Se é um ambiente que já tem muita motivação, vai camuflar. Entendeu? Agora, se percebeu que a criança, mesmo no ambiente favorável, a criança esquece das coisas com facilidade, tem um prejuízo não, só de desatenção, não, mas de hiperatividade, é muito agitada, não para, sobe nas coisas. É uma criança super tranquila, entre aspas, mas apresenta. Então, verifica com o profissional, sim.
Porque o problema do TDAH não é a infância e a adolescência. Isso eu falo para os pais. Por quê? Até a adolescência, o pai e a mãe vão lá, pagam as coisas para essa criança, né? Uhum. Para roupa, presentes. E na fase adulta, quem vai comprar? Sim. Entendeu? Então, é preciso, e vale ressaltar que muito difícil vai ver um TDAH que não é muito inteligente. Entendeu? Alguns vêm com morbidades, claro, como qualquer outro tipo de transtorno, mas a maioria é muito inteligente. São pessoas aí muito competentes para ser advogado, médicos, o que eles quiserem ser, mas alguns se perdem por causa dessa dificuldade que tem de lidar com as emoções. Geralmente quem tem autismo, TDAH, são pessoas muito realmente inteligentes. Você fica, São, caramba, muito. mas tipo, Muito. o ruim é que é doença ou transtorno, o TDAH e autismo? É doença. Depende do Depende. profissional, vai falar que é doença, outro vai falar que é transtorno. Que aí acaba afetando também. Aí a pessoa, tipo, não vai numa profissão porque afeta ela nisso, mas tem potencial para crescer muito. Exatamente. Caramba, Nessa hora o psicólogo ajuda muito, muito legal. sim. Legal. Bacana. Gente, falando novamente sobre as redes sociais, nos siga no Instagram, manda mensagem lá, dá sugestão de tema, estamos super abertos a ouvir vocês. Também nos ouve no Spotify e no YouTube também. Estamos aqui para dar um choque na sua mente. E para continuar o assunto em relação à psicologia e à fé cristã, você acredita que existe uma incompatibilidade entre a psicologia e os princípios bíblicos ou que é possível equilibrar os dois? Não há incompatibilidade. Obviamente que a gente está falando de uma pessoa que é psicóloga cristã. O que pode acontecer é uma pessoa que é muito. Não é que é muito cristã, que eu digo assim, que é muito fechada para essa área e dizer que é incompatível. Entendeu? Que a fé é o suficiente. Entendeu? Sim. Então, assim, na minha visão, dentro da experiência que eu vejo na psicologia, a fé só me ajuda. Que o paciente chega e uma das perguntas é: você faz parte de alguma religião? Ah, eu sou da religião X. Então, eu vou me beneficiar dessa religião. Vale ressaltar que eu estudo muitas religiões, tá, gente? Eu vou me beneficiar dessa religião para eu recuperar o meu paciente. Sim. Entendeu? Então, se é um paciente que compartilha da mesma fé que eu, qual é a minha meditação? É ler a palavra e orar. Eu vou falar para o meu paciente: vai orar, lê a palavra, medita na palavra. Entendeu? Se a pessoa é de outra religião, eu vou ver o que beneficia ela na religião dela. Então, não é incompatível. E não pode também haver interferência, tipo, você sendo cristã, a pessoa é espírita, Eu da vou Umbanda. estudar o Você que vai estudar o que beneficia. ela na religião dela. Exatamente. Entendeu? O objetivo da psicologia é fazer com que a pessoa se conheça e saiba lidar com o dia a dia, os seus conflitos no dia a dia. Esse é o objetivo da psicologia. Indiferente se é ateu, se é evangélico, se é católico, se é espírita. E eu preciso ter uma noção de todas as religiões. Quando vem alguma que eu não conheço, eu estudo. Quando vem um adolescente, igual o adolescente falou que gostava do. Ai, meu Deus, o pessoal da Coreia lá, como é aquelas músicas lá? K-pop? K-pop? K-pop. Meu filho. Fui ouvir todas as músicas do K-pop. Fui conhecer o grupo dela. Na Nossa. sessão seguinte, olha, eu conheci o seu grupo. Assim, psicologia entra no universo do paciente. E não o paciente entra no universo do psicólogo. Isso é muito Interessante, porque assim, quando você entra no universo do paciente, você conhece ele mais aprofundadamente e ele também vai se soltando pra você. Ele vai se sentir bem. Ah, bacana, legal. É muito gostoso. Mais psicologia. Aqui no Brasil eu tenho uma resolução que prevê que os trabalhos dos psicólogos têm que ser feitos de uma maneira laica, né, sem influência e promoção de vertentes religiosas, seja ela qual for. Então, você já estava compartilhando que você se beneficia, né, muitas vezes, da religião do paciente. Como que é isso na realidade? É não poder promover a própria religião em si? Ou como que é? Como seria? Pensa assim, é um site terapêutico. Uhum. 4 paredes, totalmente protegido por lei. Onde tudo que você falar para mim
É totalmente sigiloso, seja o que for. Uhum. É o que eu falo pro meu paciente, sendo cristão. Às vezes a pessoa sabe que eu também sou. Eu não sou cristã aqui agora. Agora eu sou neutra aqui. Eu só estou aqui para te ouvir e te entender. Eu preciso entender como que você funciona. Então você precisa falar. De repente, uma pessoa que abusou ou Uhum. foi abusada. Sim. Eu preciso entender como que ela funciona. E também, Tudo às bem? vezes, porque tem muitas religiões assim, né? Muitos tabus em relação a pessoa foi abusada, aí esconde. Aí a pessoa fica, tipo, aí ela é cristã, nasceu no meio evangélico, e aí às vezes contou pra alguém, mas a pessoa, não sei o que, você tá viajando, ou ignorou aquilo. Então, quando ela vai já falar, já tá num psicólogo e tipo, encontra que é cristão, ou de alguma religião que ela já recebeu Uma crítica. uma crítica, ela não vai querer se abrir. Então, realmente faz um pouco de Entendeu? sentido, porque ela vai se sentir julgada e não vai tratar o problema. Exato. E só para reforçar, o profissional precisa conhecer o universo do paciente e não o paciente conhecer o universo do profissional. Não que eu não compartilhe das minhas experiências. Dentro daquilo que o paciente me apresenta, aí às vezes eu falo, eu tive uma experiência parecida com essa que você me trouxe. Entendeu? Então tem que ser muito compatível aquilo que ele me traz. Indiferente da religião, até se for ateu, e até se for contra os princípios da minha fé. Porque eu não vou levar minha fé dentro do consultório. Isso é antiprofissional. Uhum. Entendeu? A gente tem a escolha de decidir que público a gente quer atender. Mas, particularmente, aquilo que eu falo aos psicólogos da clínica. Gente, profissional é profissional. Já pensou se o médico chega lá e fala: olha, eu vou te atender porque você é católico. Ah, não vou te atender porque você é espírita. Não tem sentido. Um médico tem que atender, tem que socorrer aquele paciente. Uhum. O psicólogo é a mesma coisa. Eu preciso socorrer, diferente do dogma dele, diferente da sua crença, da sua fé. Eu estou ali para socorrer. E a Bíblia também fala, né, pra gente amar o próximo como a nós mesmos. Então, quando uma pessoa vem pedindo ajuda, você tem que amar ela ali, vendo a necessidade dela e tentar ajudar também, Com independente. E o que eu creio que nos resta, assim, mesmo que não conseguimos compartilhar a religião ali no meio, é orar por aquela pessoa e que ela tenha um Sim, encontro com sim, Cristo futuramente. exatamente. Ou seja, através de nós ou de outras pessoas. Muito bom isso. Bem legal. Um questionamento comum. É muito ouvido falar que se a Bíblia é suficiente para a nossa vida, por que precisamos da psicologia? Por que que a gente precisa de um pediatra? Por que que a gente precisa de um cardiologista? Por que que a gente precisa do neurologista? Por que que a gente precisa dos lixeiros? Cada um tem sua função. Uhum. A Bíblia tem a função de manter a nossa fé, de investir na nossa fé. E a psicologia tem a função de tratar do paciente segundo a demanda que ele vai trazer e a gente vai cuidar para que ele fique bem consigo mesma. Então, não interfere nem a Bíblia e nem a psicologia. Mas a psicologia pode se beneficiar da Bíblia. Isso é legal. Bacana, interessante. Muito, muito. Sabe quando você, por exemplo, se você vai atender um pastor, o pastor tá com depressão, fala o que aconteceu, tá? O pastor, mas você, e chega, se o pastor tá com depressão, você tem ideia como que ele tá se sentindo? O pastor é líder do ministério Uhum. e ele com depressão. E a gente sempre tem a visão do pastor, tipo assim, ele é tipo um guia, então ele precisa estar bem para guiar as ovelhas. Foi, Nossa, entendeu? imagine com Então o que que eu depressão. falei pra ele? Eu falei, meu querido, me fala na Bíblia quem que teve depressão. Porque quem não teve tem um monte. Mas quem teve? Elias ficou 3 anos com medo lá, morrendo de ansiedade lá, pânico. 3 anos na caverna. Davi ficou tão angustiado, mas ele ficou tão angustiado que ele rasgou suas vestes. Se fosse hoje, vocês têm ideia do que a gente falaria se víssemos um homem correndo na rua nu? O que ia acontecer? É louco. Então, E a polícia teve um prender. surto. Então, assim, foi muito legal porque ele entendeu tão bem que ele ficou pouco tempo. Nossa. E até hoje ele manda mensagem: nossa, mudei minha forma de pensar.
Entendeu? Então, assim, a gente se beneficia da Bíblia Interessante. quando a gente compartilha da mesma fé. Muito legal. Ah, é bom, porque, querendo ou não, eu creio que quando o compartilhamento é da mesma fé, o tratamento talvez seja mais rápido. É rápido. Porque tem um alicerce ali firme que você consegue se reestruturar nele. Exatamente. Nossa, Muito bacana. gostoso. Legal. E a gente pode dizer que a psicologia é uma ferramenta dada por Deus, assim como a medicina é? Que hoje em dia a gente já entende que a medicina é uma ferramenta dada por Deus, né? Não sei se num passado distante havia preconceito no meio cristão. Acredito que para alguns Algumas tratamentos talvez sim, né? Mas Até hoje, alguns tratamentos. sim, Né? tem algumas igrejas que, por exemplo, Não aceita transfusão de sangue, né? Até hoje. Sim. Completamente, né? Completamente, né? Quando a gente vê, por exemplo, o médico Lucas, quando ele escreveu o livro dele, ele foi mais como um investigador, ele não foi como médico. Começa por aí. Uhum. E não foi com um olhar religioso, ele foi com um olhar crítico para fazer o levantamento do livro dele no Novo Testamento. Então, assim, você vê que nesse momento a medicina, ele deixou de lado o conhecimento dele para fazer um levantamento de evidências de Cristo aqui, Uhum. andando na Terra. Eu acho fantástico, né? O quanto é importante toda a Bíblia. Mas esse levantamento que ele traz evidências para provar para a gente, né, a humanidade de Jesus, assim como João enfatiza a humanidade de Jesus, é tão importante que ele não atuou como médico, né? E a psicologia, ela não é diferente, assim como o investigador que vai investigar alguma coisa, assim como o médico vai cuidar do corpo de alguém porque está faltando alguma coisa, e assim como o psicólogo vai entender o funcionamento psíquico desse paciente para ele saber lidar com os danos emocionais ou com o dia a dia dele. Então a gente costuma dizer que a gente é o braço direito da medicina. Legal. Bacana. E legal, uma outra coisa importante, tá? Vale ressaltar. Muitos médicos clínicos, que eu acho muito legal a gente colocar aqui, sugerem que o paciente procure um psicólogo. Por quê? Aí essa parte é mais legal. Porque tudo é neurológico. Uhum. Se eu consigo entender o funcionamento psíquico meu, qual área que está faltando, por exemplo, Magno, eu estou esquecendo demais. Eu estou esquecendo. Eu não vou trabalhar só a psicologia ali, eu vou trabalhar os testes neuropsicológicos, a aplicação dos testes neuropsicológicos para a pessoa se entender e eu chegar à conclusão. Olha, pode ser que seja um TDAH, ou pode ser que seja um bipolar, uma questão mais urgente, tá? Uma questão mais urgente. E daí vai levar para o médico vai falar assim, nossa, realmente foi importante passar no psicólogo. Entendeu? Uma outra vertente da psicologia. O clínico está percebendo que ali é uma ansiedade. Isso acontece com muita frequência, tá? O clínico está percebendo que é ansiedade. Você vai passar no psicólogo primeiro. O que ele falar ali, traz pra cá. É mais uma confirmação e um aprofundamento também para ver se realmente Exatamente. É porque- muito cauteloso do médico quando faz isso. Porque se é algum problema de comportamento que está gerando, que está afetando o físico, né, o corpo, não adianta você tratar A gastrite, por exemplo. a parte física, né? Exatamente. Só porque vai continuar aparecendo o mesmo problema ou outros, né, O no corpo. remédio só vai ocultar aquilo É. que já está sério. Uma citação que a gente ouve bastante também é: se você confiasse mais em Deus, não precisaria de terapia. O que pensa sobre essa afirmação? Você quer que eu fale o que eu penso de verdade? Polêmica. Não, pode ficar tranquilo. Na verdade, eu reforço aquela ideia da falta de conhecimento, Sim. né? Porque quando a gente fala de terapia, banaliza um pouco a psicologia. Por quê? Tem muitos tipos de terapias. Tem terapias holísticas, tem terapia. Tem vários tipos de terapias. Uhum. O coaching é uma terapia. Entendeu? E daí, tanto é que quando eu faço alguma abordagem para divulgar o trabalho, eu não coloco terapia, eu coloco atendimento psicológico. Uhum. Porque a gente vai fazer uma análise profunda. E não estou desmerecendo as outras terapias, tá? Vale ressaltar. Eu gosto de fazer acupuntura, por exemplo. Uhum. Eu gosto de fazer relaxamento.
Eu gosto e eu acho positivo. Não vejo problema nenhum em fazer acupuntura, Uhum. entendeu? Porém, o trabalho da acupuntura não tem nada a ver com o atendimento psicológico, uma psicoterapia. Não tem nada a ver. Porque a psicoterapia, as pessoas precisam entender que a gente vai mapear. Eu sempre falo ao meu paciente: olha, eu vou ficar te analisando, tá? Para se sentir confortável. Eu preciso que você se sinta confortável, porque nessa análise eu vou te mapear. Eu preciso entender como é todo o seu funcionamento para saber por que você está repetindo esse padrão. Simples de entender. A mulher apanhou do marido. O marido bateu, 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 bateu. Foi procurar terapia porque ela quer largar esse marido. Largou. Ela vem, a gente conversa, mas não adianta, ela vai fugir da terapia e vai acontecer o que vai acontecer depois? Vai arrumar um outro namorado que bate nela também. Se tornou padrão. Então a psicologia vem para quebrar esse padrão. Aí a pessoa fica 1 ano no serviço, depois ela fica 1 ano e meio no outro serviço, depois ela fica 6 meses no outro serviço. Daí quando você pergunta por que você saiu de 1 ano e meio, é a mesma coisa. Ah, porque o meu chefe não gostava de mim. Ah, porque não sei quem não gostava. Então tem um padrão. E a psicologia vem para entender por que ele tem esse padrão. Entende? Então, Sim. a psicologia realmente trata. E vale ressaltar também que são vários tipos de psicologia. Tem a psicologia breve, que vai tratar só o que você vai trazer agora. Uhum. Qual é o seu problema agora? Então, crise de ansiedade. Então tá, as técnicas de crise de ansiedade é X, Y, W. Você vai fazer, tá? Ok. E tem a TCC, que demora um pouquinho mais, e tem a psicanalítica, que é quase que para a vida toda. Entendeu? Todas são tão importantes uma quanto a outra. Eu acho que eu lembro de quando eu era criança e no meio cristão realmente os psicólogos eram um pouco mal falados, né? Porque eu não sei se era boatos ou não, mas muitos psicólogos falavam assim: ah, você tem que se descobrir, você é dona de você mesmo. Tipo assim, enaltecia o paciente pra ele como se ele fosse, tipo, dono da própria vida dele. A gente cristão sabe que quem é dono da nossa vida é Deus. Então, muitos cristãos ficaram tipo, ah, não vão, não, tipo, ah, meu filho tá com problema, não vou levar no psicólogo porque vai desviar ele da fé dele, porque os psicólogos vão incentivar eles a fazerem outras coisas. Isso é comum no meio de ouvir ou alguém chegar lá falar pra você, isso é totalmente outra coisa. Você falou da incompatibilidade? Sim. É isso aí, tá? Porque o que acontece? A psicologia vem para tornar o paciente melhor. Ele ser livre das suas decisões, ter autonomia. A psicologia prega isso. Uhum. Eu vou te explicar como que eu trabalho, tá? Depois que vem uma paciente que fala assim, olha, uma paciente de 12 anos, tá? 12 anos, eu descobri que eu sou homossexual. Descobri. Falei, tá. E qual é o problema? Minha mãe não aceita, eu já falei pra minha mãe. Falei, tá, então vamos trabalhar isso? Vamos. A minha fala, são várias sessões para chegar a isso, tá? Uhum. Depois de muitas sessões, de trazer essa pessoa para um equilíbrio, a família para o equilíbrio, porque tá em pé de guerra, porque é uma família religiosa, tal, aquela coisa toda. Aí eu falo assim, olha, você só tem 12 anos, né? Quem paga a água, a luz, seu sapato, sua roupa. Assim, então, enquanto você estiver debaixo do sustento dos seus pais, você precisa fazer o que eles querem. Quando você for adulto, você vai escolher o que você quiser. Isso é para qualquer tipo de pensamento, ao contrário dos pais, tá? Qualquer tipo de pensamento, seja esse, seja outro tipo de pensamento. Daí, quando chega lá, é outra coisa, mas naquele momento é trazer estabilidade. Funciona, super funciona. O paciente, a adolescente entende e os pais também entendem, que daí eu explico. Falo, olha, eu não posso garantir o que seus filhos vão escolher depois dos 18 anos. Nem você pode garantir, ninguém pode garantir. Mas a psicologia vai trazer estabilidade de vocês entenderem que tudo tem um tempo. Mas isso também não causa, por exemplo, você falou que enquanto você estiver debaixo da asa dos seus pais, você vai fazer o que eles querem. A criança, tipo, 12 anos, com 15 anos, 16 anos, já arrumei um trabalho, quero sair de casa. Não adianta isso por causa que ela tem que a liberdade, alguma coisa assim. Não. A forma que é feito na terapia, não. Tá? Já aconteceu da paciente chegar com seus 16 anos e começar a trabalhar, vai falar, agora eu posso. Eu falei, tá, mas você tá morando onde?
Eu tô morando com os meus pais. Hoje em dia não é fácil, com qualquer salário já sair de casa. Sim, se você tiver um trabalho bom. Tá Mas é que entendendo? geralmente é porque eu já conheci pessoas que, eu não. Tipo assim, não tô numa idade de sair de casa, mas me juntei com uma amiga e a gente juntou, dividiu o aluguel e tá tudo bem. Tá Agora eu com posso 19 fazer anos? as minhas coisas. Não. E aí, tipo assim, tava com 18, né? E essas coisas assim. Mas aí também voltou pra casa dos pais depois porque não consegue ter uma estabilidade financeira. Mas você não concorda que é uma experiência dela? Sim. Ela entendeu na pele que não é assim que as coisas acontecem. Que ela precisa desse pai, dessa mãe. Entendeu? Agora, entrar em choque, você vai pro inferno. Você não sei o que lá. Só vai piorar. Isso também eu acho que é pode se questão matar. de testemunho também, né? Porque por mais que a gente saiba que é errado, você tem que ter uma conversa pacífica. Tem que mostrar Sim. um texto, tipo assim, o amor de Jesus, porque Jesus veio pra amar a todas. Ele não falou, vem como tá e fica como tá. Vem como tá e eu mudo você. Entendeu? Então, às vezes, quando os pais fazem esse choque assim, ao invés de aproximar o filho de Cristo, Nossa, passa distancia. E eu já vi muitos filhos, assim, amigos meus que eu conheci, porque pais não aceitaram e hoje odeiam o evangelho, não quer nem saber. Exatamente. Por causa do impacto que os pais fizeram. Não é A nem gente tá porque falando ouviram dessa outra condição, pessoa. mas tem várias outras. Exatamente. É uma pergunta. Muitas pessoas acreditam que a oração sozinha pode resolver qualquer problema. Qual o papel da oração nesses casos? Eu posso usar outros casos? Pode. Se a oração resolve todos os problemas, por que uma pessoa que está com câncer não só ora? Se a oração resolve tudo, por que uma pessoa que tem hipertensão continua tomando remédio? Tem sentido isso para vocês? Não. A oração, ela tem uma conexão da minha fé com Deus. Eu costumo dizer para o grupo das irmãs da igreja o seguinte: irmãs, o objetivo de Deus não é curar, é salvar. A cura, ela só vem para manter a nossa fé. Então, algumas pessoas vão ser curadas para a gente manter a nossa fé. Não é para isso. A oração Milagres tem que acontecer pra gente manter. Se o meu pai morreu, Deus não existe. Se fulano de tal morreu ficou com câncer, Deus não existe. Não, Deus não veio para isso. Deus veio para nos salvar. O objetivo de Deus é que a gente esteja do ladinho dele lá. Porque senão, o evangelho ia ser tão fácil que todo mundo ia ser cristão, porque todo mundo é curado. Não tem nenhuma doença, nenhuma ansiedade. A vida não é eterna já é perfeito. aqui, né? A vida eterna já seria aqui, exatamente. Pra quê? Ninguém vai morrer. Não vai ter morte no meio do povo cristão. Sim. Você tá entendendo? Então, assim, a oração, o objetivo da oração a oração é fantástica. Aquilo que eu falei, a gente usa a oração como meditação também, né? Vai orar, você precisa falar com Deus, você precisa... Tudo que você falou na terapia, fala com Deus também. Entendeu? Ele precisa ouvir isso que você está falando. Ele quer te entender também. Lê a palavra. Sabe, essa conexão com Deus é só oração, não é psicologia. A psicologia é científica. Então a gente está ali para buscar evidências e a pessoa entender como ela funciona. Uma coisa não vai, a oração não vai substituir a psicologia e nem a psicologia vai substituir a oração, assim como qualquer outra área. É que nem você falou, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença e precisa tomar remédio. Deus sabedoria, inteligência para pessoa, para um especialista fazer remédio para que outras pessoas estivessem tomando. Então, eu creio que tudo é Deus guiando, uma né? composição, É uma Deus. composição. Deus, é uma coisa de Deus mesmo. Bastante. Psicologia é de Deus, eu falei para você. Entendeu? Deus falando com você, hein? Como uma pessoa pode identificar que chegou a hora de buscar ajuda na psicologia? Existem sinais? Eu gosto dessa pergunta porque vamos olhar para áreas da vida, tá? Então nós temos relacionamento familiar, relacionamento social, relacionamento íntimo, físico, emocional, espiritual, espiritual e emocional, intelectual, financeiro e lazer. E profissional. São 10 áreas. Eu falo assim, gente, quer ter um termômetro? Coloca de 0 a 10 como que estão essas áreas. Se 4 dessas áreas estiverem prejudicadas, já tem que procurar terapia. Meu relacionamento familiar está ruim.
meu profissional está péssimo. Claro que o emocional vai ficar super prejudicado. E eu não estou gostando de nada disso. Não estou mais conseguindo passear, você viu? São áreas. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que esse termômetro é perfeito. Tipo, Da tá afetando o pessoa. meu sono, tá afetando minha alimentação, já Sim, tá o físico. O extremo. físico. O físico está prejudicado, porque eu não estou dormindo bem, não estou me alimentando bem, eu não estou me gostando, Uhum. né? Estou me achando feia, eu estou muito irritada, estou com o humor alterado, que é o espiritual, tá? Estou com o humor muito alterado. Então, essas áreas, você percebeu que 4 delas está prejudicada, já precisa procurar. Segundo alguns especialistas, dizem que 4 já é para procurar psiquiatra. Mas eu acho que ainda é muito precoce. Eu acho que uma terapia para entender quais áreas Se é e grave ou não. tentar diminuir eu costumo fazer isso, né? Eu dou a roda da vida e daí eu tento diminuir, vamos tentar diminuir esse problema aqui. Geralmente eu pego família, tá? Família e social. Dependendo se a pessoa for casada, o casamento. Eu tento melhorar essa. Se melhorar essa, possivelmente o emocional já vai estar um pouquinho melhor. Eu deixo os outros mais difíceis pro final. Entendeu? Sim. Eu consegui diminuir 3 áreas ali, eu deixo as outras pra gente entender melhor por que chegou a essa situação. Entendeu? Acho que é o melhor mapeamento que tem. É bom pra ter meio que um guia, né? Exatamente. Tô ruim aqui, vou Tem procurar pra alguns ver. cadernos universitários que tem a Roda da Vida agora, estão colocando. Legal. Achei muito legal. Tem no Google também, vocês podem pegar lá no Google. Tem o Roda da Vida, coloca lá de 0 a 10. Puxa, deu 4, 5 ou menos. Já tem que procurar. Entendeu? Entendi. Interessante. Qual é a diferença entre procurar um psicólogo e um pastor? Para orientação espiritual, né? Tipo, esses dois papéis, eles se complementam ou dá conflito? Não é que um trata de uma coisa e o outro trata de outra, né? Igual você falou assim, na questão espiritual é o pastor. Quando eu falo de dúvidas teológicas, por exemplo, questões que aconteceram dentro da igreja, vai ser o pastor. Quando eu falo do meu emocional, eu comigo mesma, eu estou tendo prejuízo social na igreja, fora da igreja, porque quando só tem um prejuízo social, não é só na igreja, tá? Fora da igreja e tal, já não compete mais ao pastor. Por exemplo, a esposa agrediu o marido ou o marido agrediu. Já não é mais o pastor. E eu deixo também essa orientação, porque teve um caso específico de uma igreja que eu não vou falar, que a esposa procurou o pastor. E a esposa avisou no domingo que o marido tinha batido muito nela. Ela estava toda marcada na igreja. E o pastor falou: vamos orar essa semana. Não deu tempo. Nossa. Aí o pastor entregou a igreja. Falou: eu não tenho competência para ficar na frente da igreja. Ele se sente culpado até hoje por causa disso. Entendeu? Nossa. Então tem coisas que não é pastor. A mulher já está sendo agredida. O cara já. Porque eu falo o cara está sendo agredido porque realmente acontece, tá, gente? Sim, Acontece bastante. sim, Muito. demais. A gente Né? não Porque, a mulher, mas tem muito homem que acredita muito, tá? Sim. Então, assim, tá tendo agressão? Se tá tendo agressão, já não é mais o pastor. Entendeu? Então, isso eu acho importante deixar aqui. Eu não sei se você conhece, mas tem o aconselhamento bíblico também, que até é, é um estudo dentro da teologia, vamos dizer assim, né? Tem cursos e tudo mais, até, não sei se você lembra, mas algum tempo atrás, a autoconfrontação era um curso que várias pessoas da igreja fizeram, né? Tem vários módulos, né? Eles fizeram só o primeiro módulo, todos juntos, aí eu acho que o nosso pastor continuou fazendo, Isso. mas a autoconfrontação, por exemplo, é uma vertente de aconselhamento bíblico, né? Que eles estudam. E aí, assim, tem. Eu não estudei autoconfrontação, mas eu acredito que tenha um ponto ali onde que eles consigam chegar num aconselhamento bíblico, né? A ideia é como se fosse uma orientação espiritual também, mas eles aconselham em vários níveis, em vários sentidos, para vários tipos de problemas, enfim. E aí, dentro disso, você acha que líderes religiosos podem e devem ter um papel importante na conscientização sobre a importância da saúde mental, da psicologia, né, nisso? Pastores, seja a hierarquia das igrejas que for, né? Precisam trazer conhecimento
de qual é a função da psicologia na igreja, na sociedade, tá? Mas vamos dizer no contexto igreja. Qual é a função? Por exemplo, essa pergunta que você fez, quando que procura um pastor? Quando que procura um psicólogo? Precisa ser falado, Sim. entendeu? Quando que eu posso chamar a polícia? Por que que uma mulher que é agredida não pode chamar a polícia? Eu não consigo entender até hoje. Por que que tem que chamar o pastor? A mulher foi agredida, tem que chamar o pastor. Não tem sentido pra mim, entendeu? Então, tem coisas que não competem ao pastor, assim como tem coisas que não competem a mim. Eu trabalhar sobre a alma daquela pessoa, a fé daquela pessoa, não compete a mim, eu sou psicóloga. Agora, o pastor precisa sim. O pastor falar, trazer essas orientações que vocês estão trazendo aqui, é essencial para o mundo todo. Né? Entendeu? Para diminuir o preconceito. A gente está vendo muitas pessoas se matando, muitos suicídios, né? E eu quero parabenizar vocês, aproveitar. Por quê? Vocês escolheram esse tema numa época importantíssima que é Janeiro Janeiro Branco, eu lembrei disso. Foi Deus, porque eu nem Vai. pensei nisso. Eu tava conversando, eu fiquei pensando nisso. Eu falei pro meu filho hoje, Jefferson, Janeiro Branco, vou abrir o ano muito bem, entendeu? Então, Que bem. quanto é importante, Uhum. porque a gente vê, teve até próximo daqui, eu fiquei sabendo por paciente, tá? Não conheço a pessoa, mas um pastor se matou. E tá muito mais comum ver isso. Tá demais. Você fica até assustado, você fala, nossa, mas como chegou a esse Tá. nível? Mas às vezes a gente fica com os olhos cegos e não percebe os Isso é sinais. legal, você falando. Isso é legal. Porque o suicídio, para um outro momento, deixa a pessoa cega mesmo. A pessoa não percebe. É muito sério isso. É tão sério. E é um assunto bem complicado. Bem complicado. É complicado A gente mesmo. nem vai entrar nessa questão. Porque as pessoas Esse falam bem assim, tão- mas ele tinha Deus, por que ele se matou? Só que tem muitas Lembra coisas do por trás funcionamento que a gente também psíquico? não Vocês entende. lembram daquela movimentação do cérebro? Então, Sim. quando tem aquele excesso de movimentação, você tem distorção cognitiva. O que que é distorção cognitiva? Pensamentos que não eram para acontecer aqui, ali está acontecendo. Por exemplo, você está olhando para mim e você não me falou oi. Você está vendo? Eu falei para você que ela não gostava de mim. Ela não falou oi. Foi uma distorção cognitiva ali. Sim. Se a pessoa continua tendo mais e mais e mais, Perfeito. numa cegueira ela se mata. Nossa, Entendeu? que profundo. Muito interessante. Que mensagem você gostaria de deixar para os cristãos que ainda têm receio ou dúvidas sobre a psicologia? Em resumo, podemos ver que a psicologia, ela é como uma parceira e não uma ameaça. Uma parceira, com certeza. A mensagem que eu quero deixar é que quando procurar um psicólogo, foque na pergunta, a mesma pergunta da incompatibilidade. É importante sim essa pergunta. Por quê? Depende de qual psicólogo. Você vai procurar um psicólogo que tem uma ideologia totalmente diferente da sua, vai ser um pouquinho complicado. Você vai entrar em choque, choque de identidade, isso pode gerar mais ansiedade. Por outro lado, se você procurar um psicólogo extremista, também pode ser um prejuízo. Então, procure conhecer esse psicólogo, né? Até para os pais também, né, de crianças, quando tem necessidade, os pais precisam conhecer o A psicólogo. gente não, exatamente, a gente não estimula a fazer coisas erradas, igual você está falando. Ai, você tem que ser livre. Eu já ouvi vários, eu já tratei de pacientes que psicólogos distorceram a mente da criança, do adolescente, e eu tive que organizar a mente dessa pessoa. Entendeu? Então, E hoje em realmente, dia, isso cada vez acontece. mais, tem mais psicólogos cristãos no meio da psicologia. Então, tem mais opções. Eu creio que antigamente não tinha tanto por ser um tabu e ter esse conflito com a psicologia. Exatamente. Hoje tem a opção de você procurar. Meu filho tá com problema, somos cristãos. Deixa eu procurar um psicólogo cristão para aconselhar ele, para não ter essa distorção de identidade que ele já tá formado, para não dar aquela confusão que Você você tem falou. duas opções: procurar um psicólogo cristão ou procurar um psicólogo conhecido. De repente ele não é cristão, mas ele é extremamente leigo. Não é leigo que fala. Ele
o live que você traz. Sim. Então, Sim. né, ele não vai trazer, ele vai tratar aquele paciente e entender que aquele paciente, Não nenhum exatamente, pensamento ele vai vai divergir. conseguir, não vai trazer divergências, ele vai conseguir mapear esse paciente e tratar da saúde mental dele dentro dos contextos. Dentro do contexto que o próprio paciente vive. Simples. Meu paciente chegou e falou: Magda, eu quero me separar da minha esposa. Eu falei: tá, você quer se separar da sua esposa? Eu entendi. Me fala como que é a sua família. Minha esposa é assim, assim, assim. E eu tenho 2 filhos. Isso mesmo, eu tenho 2 filhos. Um é autista de 3 anos e o outro é 1 ano, possivelmente vai ser autista também. Falei: você quer se separar dela? Assim? Nessa situação, nesse cenário, gente. Não vamos tratar disso. Não tem sentido. Sua mulher vai morrer, eles vão ficar com você. Eu deixei bem claro na frente dela. Ela vai morrer, você vai ter que ficar com essas 2 crianças. Não é melhor vocês resolverem isso e vocês ficarem juntos e tratarem dessas 2 crianças? Você acha que todo psicólogo vai pensar assim? Não. Você quer separar? Separa. Siga a sua vida, seja Não, feliz, faz o que você Mas quer. Não, É assim. tem todo um contexto para você saber se realmente o que você pode falar. E tem fora que, às vezes, se psicólogo falar assim, ele não tá só, tipo, ele tá destruindo uma família, uma futura família que pode ser as crianças, e aí desregula tudo, é catastrófico. Aí destruiu Exato. muitas vidas. E aí não tem, às vezes, Não, noção. até quantidade biblicamente de- falando, né? Decisões erradas, né? Que os pais tomam, levam para gerações futuras, né? Com certeza. Então, é de tão grave que é. E assim, para concluir também aqui, um pensamento que me veio à cabeça é que a gente, dentro das igrejas, acabar vilanizando a psicologia, acaba afastando novos cristãos do estudo, né, da Do psicologia. estudo. E aí vai ter mais pessoas no meio com pensamentos divergentes dos cristãos do que Dentro da pessoas- teologia, vamos sugerir nós aqui, né? Vamos abrir o ano. Dentro da teologia, tinha que ter um tema. Mais uma aula. Mais um estudo aí de 6 meses. Psicologia. Psicologia cristã. Interessante. É. É importante. Né? Muito importante. Entendeu? Então, a gente deixa aí a dica para Bom, estamos finalizando o programa de hoje. Doutora, onde os nossos ouvintes podem te encontrar? Instagram com face. Instagram com face. Isso, vocês podem me encontrar ali, fica mais fácil, né? Tá. A gente tem uma clínica que tem fisioterapeutas, psicopedagogos, psicólogos e eu atuo na neuropsicologia também. Tá certo? Depois a gente pega tudo certinho. Tá bom. O jeito que escreve e a gente coloca no GC aqui do. Tá Sim. bom. É isso. Eu quero agradecer pela sua presença hoje. Você contribuiu bastante com o nosso programa e creio que os nossos ouvintes ficaram mais tranquilos ouvindo a conversa, sabendo mais aprofundada da psicologia, depressão, ansiedade. E quero agradecer, que Deus continue abençoando a senhora. Eu também quero agradecer essa oportunidade num mês tão importante para a psicologia. Muito bom. A gente que agradece aí de verdade. E você que está aí nos ouvindo, não esqueça de seguir o canal, ativar as notificações, curte, comenta, manda perguntas, pode mandar as críticas, os elogios. E corre lá no nosso Instagram também, Choque Cognitivo, para interagir. A gente vai ter mais conteúdos lá no futuro. E compartilhe as nossas redes sociais. E é isso, ajude o nosso podcast a alcançar, impactar mais vidas. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio aqui no Choque Cognitivo. Tchau, tchau, gente. Muito Tchau, obrigada. tchau.